Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar aí mais uns 5 minutos para as outras pessoas entrarem e aí a gente começa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus, e por aí. Tudo ótimo, pessoal. Vamos só aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Aí a gente dá uns recadinhos e inicia o nosso bate-papo.
Bom, pessoal, vamos começar então. Boa noite a todos e todas. Me apresentando, eu sou a Lorena, faço parte aí da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Hoje nós vamos ter aí uma palestra, a última do ano, sobre governança em privacidade e proteção de dados. Vamos falar sobre as medidas práticas e essa palestra ela vai ser aí conduzida pelo Paulo Vinícius de Carvalho Soares, trazendo um pouco aí da trajetória do Paulo, para quem não o conhece. Ele é o coordenador de implantação e conformidade à LGPD e é o responsável pela condução do nosso projeto aí de adequação à LGPD, tanto da OAB quanto da ESA. Tá? O Paulo ele quer passar também alguns recados relacionados aí à nossas sessões do comitê, e eu vou passar a palavra. Vou pedir somente que, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem no chat. Eu acredito que, ao longo aí da palestra, o Paulo também vai abrir, no final, um espaço para que vocês tragam mais perguntas, tá bom? Paulo, eu passo a palavra para você. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam muito bem. Obrigado, primeiramente, pela presença de todos vocês. Tá? Eu, aqui, em nome do Dr. Solano de Camargo, presidente da nossa comissão, primeiramente eu vou dar alguns recadinhos que ele me pediu aqui para passar para vocês, tá? Primeiro é para dizer que a reunião, né, do Congresso lá de Jundiaí, que a gente teve na semana passada, ela foi um sucesso, né? Fica aqui desde já os parabéns para o Dr. Marcelo Fattori, que é o presidente local da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados lá de Jundiaí, nos quais a gente agradece muito. Foram 2 dias de muito aprendizado e muita reflexão. Então, fica aqui o nosso agradecimento, tá? Também outro sucesso que foi aqui, muito da nossa contribuição e da contribuição de vocês, foi o nosso stand na Fenaló, tá? Onde a gente teve a apresentação do metaverso, a gente teve a apresentação de algumas questões aí de proteção de dados e privacidade, onde muitos de vocês puderam aí nos visitar lá no stand, tá? Então, a gente fica muito contente com a presença da OAB de uma forma diferenciada dentro da Fenaló, tá? Dizendo também que dentro, né, do nosso projeto de implantação e conformidade da LGPD, dentro da seccional da OAB, a gente está aguardando a Secretaria-Geral nos dar um posicionamento sobre a classificação geral dos dados de fundação, que o pessoal da OAB, da seccional da OAB, respondeu para que a gente dê prosseguimento no mapeamento da OAB, da seccional da OAB, e com isso a gente possa prosseguir no mapeamento das subseções. Então, eu peço aqui aos nossos encarregados setoriais, aos nossos DPOs que foram recentemente nomeados, né? Primeiro, eu desejo as boas-vindas a eles, né? Muito sucesso nessa jornada, mas que tenham um pouquinho de paciência, porque a gente precisa aí do ok da Secretaria-Geral para a gente dar o próximo passo, tá bom? E também dar mais um recadinho sobre o nome da nossa comissão que mudou, tá? Presidente, doutora Patrícia Vanzolini, ela pediu, né, que a gente cuidasse de mais algumas atribuições aqui na OAB São Paulo, e a Comissão de Privacidade agora, ela passa a se chamar Comissão de Privacidade, Produção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Então, a gente ganhou mais um pedacinho aí de estudo que é a inteligência artificial, tá? Nós somos a segunda maior comissão da OAB, nós somos a mais novinha, né, a mais recente, mas a segunda maior. A gente fica muito orgulhoso, fica muito feliz de poder contribuir com a OAB naquilo que a gente puder, tá? Inclusive agora com as questões de inteligência artificial, a qual eu já desde já convido a todos que, caso queiram trazer aí conhecimentos, fazer uma palestra, indicar livros, indicar pessoas que são mestres e doutores no assunto, fica aqui, a gente está à disposição para
para conhecer, trocar ideias, porque a gente tem muito a debater, porque a gente sabe que a inteligência artificial vem sendo debatida não só no mundo jurídico, dentro do judiciário, mas tem sido trazido também no campo da advocacia, seja por meios de automação, seja por outros meios aí de automatização, seja no campo da jurimetria, seja no campo da automatização até de alguns atos dentro de escritórios de advocacia. Ok? Aí, pessoal, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Ah, aqui, ó. A Silmara perguntou se é proteção ou produção de dados. Silmara, é proteção de dados, tá? Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Ok? Alguém tem algum ponto, pessoal? Se não, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo aqui fazer a minha tela fica compartilhada. Será que está compartilhado? Não? Ainda não. Ainda não. Pedindo preferências de sistema aqui. Calma aí. Para conceder acesso. Calma aí, Lorena, que eu vou ter que mexer nas configurações aqui do meu PC. Se precisar, você me manda aí o projeto. Tá bom. Tá naquele link que você me enviou. Se você quiser acessar e projetar, fica mais fácil. Ok. Vocês conseguem ver minha tela ou não? Não. Não. Deixa eu ver se eu consigo agora, né? Vamos lá. Pessoal, tá vendo a minha tela? Agora foi. Sim. Então, perfeito, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho de governança em privacidade e proteção de dados, e eu vou focar muito mais em medidas práticas aqui, a gente tratar de alguns casos práticos que a gente coloca, não só quando a gente implementa a proteção de dados dentro das empresas, mas também quando a gente busca entender como as empresas estão tratando dados no seu dia a dia, seja antes da implementação, durante a implementação ou mesmo depois, ok? Então, aqui, a Lorena já fez a minha apresentação, eu coordeno aqui o Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação aqui da OAB São Paulo, que é vinculado ao Comitê de Proteção e Privacidade e agora Inteligência Artificial da Seccional São Paulo, tá? E como é que a gente vai passar por esse bate-papo, pessoal?
Vou falar um pouquinho sobre características e disposições da lei, vou falar sobre conscientização e implementação, relações da ANPD e as sanções administrativas, vou passar pelos casos práticos e monitoramento e pontos de atenção, tá? Pessoal, a qualquer momento vocês podem me interromper, fazer perguntas, tá? Lorena tá vendo aí a caixinha de perguntas, aí você me dá um toque, Lorena, quando for necessário, tá bom, pessoal? Dando seguimento, então, quando a gente fala de governança, pessoal, por onde é que a gente começa, né? Primeira coisa, a gente tem que pensar que governança, né, ela tem vários objetivos, né? Ela melhora a reputação de uma empresa, ela pode melhorar resultados financeiros, ela leva a um aprimoramento de gestão, ela aumenta o valor de mercado, ela aumenta a competitividade da empresa de um mercado e ela mitiga riscos, tá? Geralmente, a gente vê a governança só como um elemento de mitigação de riscos ou de aprimoramento de gestão. Mas eu acho que esses outros 4 elementos aqui são argumentos de grande valia para que a gente implemente governança, e não só de LGPD, mas governança corporativa dentro das empresas. Por quê? Porque isso tem um ganho a médio e longo prazo muito grande, inclusive um ganho financeiro, tá? E quando a gente fala de governança de dados, pensando em características e disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a governança de dados é a estrutura que envolve a elaboração de políticas, procedimentos e o cultivo de boas práticas. Ela deve contemplar a estratégia, os mecanismos de controle, supervisão e gerenciamento e conformidade da LGPD. Só que não é só a elaboração de políticas, não é só a elaboração de procedimentos, mas é também o cultivo de boas práticas. E, para mim, aqui é o cerne da governança. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de treinamento. A gente está falando de treinar pessoas, de buscar entender como as pessoas trabalham e como elas devem trabalhar. E, às vezes, para cada área, você vai ter que adotar uma linguagem diferente, criar um documento diferente, abordagens diferentes para que você atinja o mesmo resultado. E aí sim, você vai contemplar estratégias para que você tenha mecanismos de controle, supervisão e gerenciamentos para garantir a conformidade LGPD. Ou seja, não é uma coisa só. Governança do RH, do financeiro, do jurídico, da linha de produção, não é a mesma coisa, tá? Você tem que ter muito dessa questão, muito de uma questão sensível de cada área para entender como é feita essa governança de dados. Óbvio que o objetivo é sempre mitigar riscos e melhorar os processos de conformidade, conforme diz lá o artigo 50 da LGPD. Mas o como é o mais difícil, tá? Por quê? Porque isso aqui envolve pessoas. A elaboração de documentos, eu tenho certeza que para todos vocês é a parte mais tranquila. Elaborar documentos, políticas, procedimentos é fácil. Fazer esses documentos, políticas e procedimentos serem, né, colocados na prática, né, atuando de acordo com Privacy by Design, Privacy by Default, aí que vem o desafio, tá? E por que governança é importante? Porque governança é um dos itens nos quais a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou qualquer outra entidade reguladora ou fiscalizadora pode exigir. Então, o Ministério Público pode exigir quais são os atos de governança que a empresa ou o órgão está tendo no dia a dia, ou quais são os treinamentos que foram feitos como forma de governança para a entrada de um funcionário na empresa. Tudo isso é aquilo que o artigo 50 determina. E falando aqui do artigo 50, né, a gente coloca aqui o que ele diz, que é que os controladores e operadores poderão formular regras de boas práticas de governança que estabeleçam condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, normas de segurança, padrões técnicos, ações educativas, mecanismos internos e outros aspectos relacionados aos tratamentos de dados pessoais. Ou seja, o artigo 50 ele é totalmente aberto.
ele vai funcionar como uma diretriz base para que cada órgão ou empresa determine como é feita a sua governança de acordo com a realidade de cada uma dessas empresas. Não tem uma norma na qual você tenha o número mínimo de documentos que reflitam uma governança. Isso aqui são as bases. Às vezes, uma empresa vai ter 3 documentos básicos que vão ter grande parte destes itens. Outros vão dividir em vários documentos estes procedimentos para que se garanta que se tenha maior especificidade. E isso é diferente numa empresa de tecnologia, de uma empresa de segurança patrimonial, é diferente de uma empresa que trabalha com dados pessoais e assim por diante. Então, isso aqui é o que diz a lei, turma. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Perfeito, então vamos prosseguir, turma. E aí, quando a gente fala de governança, né, e a gente fala de agentes de tratamento, o que a gente tem que colocar pensando em princípios da LGPD, né? A gente primeiro tem que fazer uma diferenciação entre a natureza dos dados. O dado é pessoal ou não é? E se o dado é pessoal, ele é sensível? Né? Preciso entender qual é o escopo de tratamento dos dados para eu entender qual é o nível de governança que eu vou precisar ter de acordo com aquele tratamento de dados, a finalidade do tratamento e os seus benefícios, até porque é assim que aí eu vou definir os procedimentos e regras. E a partir dali, eu vou também fazer o assessment, que é a análise de riscos. Eu vou entender qual é a probabilidade e gravidade caso eu tenha um incidente de segurança diante daquele tratamento. E, a partir deste estudo, eu passo a ter um controle de processos, que é a identificação dos riscos e das ações mitigatórias de segurança para que eu possa, né, intervir de forma preventiva no dia a dia da empresa, tá? E aí, a gente indica um tripé de práticas documentais, né, para a LGPD. O que eu tenho que ter em termos de segurança da informação? Eu tenho que ter uma política de segurança. O ideal é que ela seja muito congruente com as normas da ISO. Precisa ser uma norma da ISO? Não, a não ser que você queira ser certificado pela ISO. Mas a norma da ISO é uma norma internacional. Então, ela indica que você tenha uma forma que ela é, não vou dizer que universal, mas que é aceita no mundo inteiro. Então, ela tem um nível de segurança, uma maior rigidez, que lhe confere um nível de segurança maior. Uma política de compliance composta por um código de conduta e um procedimento operacional padrão. Por quê? Porque isso protege a empresa não só no nível de proteção de dados, mas também com relação a uma série de outras condutas empresariais que demandam um certo nível de comprometimento dos colaboradores, né? E a política de privacidade, seja pelos termos de uso, pelos termos de consentimento e também pelos documentos de privacidade. A empresa e o órgão que tem esse tripé de documentos passa a ter elementos mitigatórios que dão base para uma série de treinamentos em termos de governança. Ok, pessoal? Estou vendo aqui uma pergunta da Júlia. A Júlia está perguntando da lista de presença. Júlia, a Lorena vai passar a lista de presença pelo link aqui, eu acho que no chat, em alguns instantes. Daqui a pouco a gente divulga a lista. Tá bom? Dando prosseguimento aqui, pessoal, falando da implementação do programa de governança, o que a gente tem que observar no mínimo, tá? A gente tem que primeiro pensar no titular dos dados, quando a gente fala em LGPD. Então, eu tenho que estabelecer uma relação de confiança com o titular do dado. Então, a minha governança, ela tem que ser transparente o suficiente e segura o suficiente para que o titular do dado entenda o que está sendo feito com os dados e que eu, como um agente de tratamento,
tenha segurança no tratamento do dado da forma que eu expliquei para o titular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a aplicação a todos o conjunto de dados pessoais deve estar sob o meu controle, entendeu? Independente da forma que eu realizei a minha coleta. Então, eu não importa de onde veio os dados pessoais, a partir do momento que eu faço o tratamento dos dados, eu tenho que ter o controle deles. E aí, a partir daí, eu tenho que garantir um nível de segurança da informação, eu tenho que ter um mapeamento correto para eu saber de onde veio o dado, por que eu uso o dado, qual é a finalidade do dado, para que eu informe ao titular. Eu preciso entender qual é a necessidade desses dados, para que aí sim eu tenha uma integração a uma estrutura geral de governança que estabeleça e aplique mecanismos de supervisão. Por quê? Se eu não souber responder essas perguntas, eu não tenho como supervisionar. Se eu não sei por que aquele dado é necessário, o ideal é que eu exclua aquele dado, né? Se ele realmente for desnecessário. Mas se eu tenho dados a mais ou se eu não tenho dados mapeados, eu tenho que fazer o mapeamento, entender por que eu tenho, para aí sim, dentro de uma governança, eu tenho uma supervisão e eu tenha a segurança de que eu tenho dados determinados para uma finalidade específica conforme diz a lei. Então, nesse sentido, eu preciso estar seguro de todos os meus atos de tratamento, tá? E, além disso, né, estou seguro do meu dia a dia, entendi como são os meus atos de tratamento, pessoal. Eu também preciso dar um outro nível de segurança, que é o quê? Eu preciso ter governança, eu preciso ter um plano de resposta a incidentes. Se, Deus me livre, ninguém quer, mas se ocorre um incidente de segurança dentro do órgão ou de uma empresa, eu preciso antecipadamente saber o que eu vou fazer, cada passo, que botões que eu vou apertar, como é que eu vou informar o titular do dado, como é que eu vou informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como é que eu vou tomar as medidas mitigatórias, como é que eu vou tentar, se for o caso, fazer acordos com os titulares dos dados de modo a mitigar os danos deles, caso ocorram. Tudo isso tem que estar num plano de resposta a incidentes. A NPD já tem até um formulário de informação a incidentes. Então, a gente tem que saber disso e já ter isso no nosso plano para que a gente tenha essa governança, porque ninguém quer que haja um incidente, mas caso ele venha a ocorrer, a gente precisa ter um plano já estruturado. Caso a gente não tenha, pode ser que um agente fiscalizador entenda que a nossa governança não esteja completa. Ok, turma? Além disso, o que é importante? Não adianta eu ter uma governança pensando numa pequena base de dados quando a minha empresa cresce muito e a minha escala de dados triplica, quadriplica. Eu preciso sempre adaptar a minha governança à realidade da minha empresa. Então, se eu fiz um plano de governança 5 anos atrás, quando a minha empresa era pequena, e graças a Deus ela cresceu, né? Ela duplicou o tamanho e hoje a gente trabalha com 4 vezes mais dados, eu preciso atualizar a minha política de governança, o que demanda monitoramento contínuo e avaliações periódicas, não só de todo o meu plano de tratamento a LGPD, e isso eu falo do ROPA, quando eu tenho mais dados, quando eu incorporo mais bases de dados, quando eu incorporo novos produtos, mas também do plano de governança. Se eu tenho mais coisas, se eu tenho mais bases, se eu tenho mais áreas, eu tenho que ter mais gente olhando, eu tenho que ter mais treinamentos, eu tenho que ter mais respostas a incidentes, eu tenho que ter mais políticas e salvaguardas adequadas à minha realidade, tá? E, ao fim, além de políticas e salvaguardas, eu tenho que ter o quê? Processos e políticas internas que
que sirvam como base para treinamentos para que o meu público interno entenda qual é o projeto de governança e pratique a governança que está documentada. E aí sim eu vou ter governança na prática sobre proteção de dados. Perfeito, pessoal? E nessa história toda, como é que fica a função do DPO, do encarregado de proteção de dados, né? O encarregado de proteção de dados, ele tem uma função multidisciplinar, porque ele percorre, né, diversas áreas dentro de um órgão ou de uma empresa. Ele pode ter uma formação predominantemente jurídica ou predominantemente técnica, né, no sentido de segurança da informação, de TI ou de qualquer outra formação, mas ele tem que saber transitar, ele tem que ter informações e conhecimentos mínimos suficientes para que ele consiga ter informações e conhecimentos para que ele não seja colocado em xeque em termos de informação quanto a tratamento de dados, quanto a questões de governança, quanto a questões de transparência da questão relevante para a proteção de dados. Então, multidisciplinaridade é um ponto fundamental. Além disso, o encarregado de proteção de dados ele tem que ser independente, porque ao circular por todas essas áreas, ele vai ser um agente facilitador, mas muitas das vezes ele vai ser um agente fiscalizador interno, nos quais ele vai tentar entender como é que funciona o dia a dia da empresa, vai buscar entender como são tratados os dados pessoais em cada um dos setores e vai buscar dar o regramento necessário, a segurança jurídica necessária e a segurança da informação junto com os times para que esses dados sejam tratados da forma mais correta possível. Então, ele precisa ser independente, por quê? Porque se ele tiver dependência de uma ou mais áreas, parte da sua jornada de trabalho ou da sua técnica, da sua aptidão, pode ser tolhida por uma questão hierárquica. E isso vai ser muito prejudicial no dia a dia da empresa, podendo deixar a empresa em um certo risco quando se fala na aplicação de governança e de segurança de proteção de dados, tá? Paulo, a gente tem uma pergunta aqui. Vamos lá. É do João Marcelo Ribeiro do Vale. Ele pergunta como você mede a adesão dos programas de privacidade e a eficácia dos documentos enviados. Puxa, excelente pergunta, hein, João? Muito boa. Porque o que acontece? Como é que a gente mede? Eu vou te falar de um caso prático, tá? Como é que a gente mede a eficácia de documentos internos? A gente costuma publicar esses documentos internos, João, e dar treinamentos. Então, na nossa prática, a gente publica o documento, faz um treinamento interno de no máximo meia hora e, na sequência, tenta aplicar um questionário de no máximo 10 questões para saber se a turma fixou os conceitos base, tá? Nós acreditamos aqui que a aplicação desses testes, eles têm uma dupla finalidade, tá? Primeira finalidade, a fixação do conceito, para saber se a pessoa, né, no momento ali do treinamento, da palestra, ela estava prestando atenção, né, 100% na palestra, ou se ela estava fazendo uma outra atividade, né, principalmente agora em Copa do Mundo, coisas do tipo, né? Então, e a outra forma, né, da gente aplicar esses testes é também para que a empresa tenha a documentação de que submeteu os seus colaboradores a um elemento de avaliação sobre a questão aplicada à segurança da informação e aplicada à LGPD, tá? Tem muita empresa que tem se utilizado de games. Existem empresas que têm se utilizado de games, de gamificação,
que é uma excelente forma também de você buscar obter essa fixação. E essa gamificação, muitas dessas empresas, muitos desses games geram certificados, geram números, então você consegue identificar se o time está prestando atenção, se o conteúdo está sendo fixado ou coisa do tipo, tá? Então, essa é uma forma, né? E aí tem que haver muita colaboração da alta gestão, porque não adianta você treinar, né, vamos dizer assim, os gerentes, e aí a parte de atendimento ao público, os setores mais próximos da população não fazem o treinamento, ou todos fazem, mas os níveis mais altos de diretoria não fazem. E aí, quando vão dar, né, as ordens, são ordens distintas ou descompassadas do que determina a lei. O ideal é que se busque, né, o máximo de adesão possível. Então, a utilização desses recursos de gamificação, de treinamentos, de aplicação de testes em ambientes internos tem sido bastante usual e a gente tem conseguido resultados bastante eficazes. Não sei se eu consegui responder sua pergunta por completo, João. Tem mais uma pergunta aqui, Paulo, bem interessante, da Adriana Sagiani. Você mencionou sobre o crescimento, né, de uma empresa e, por consequência, da quantidade de dados. A pergunta é um pouco grande, mas eu vou resumir. E aí, Adriana, se eu perdi alguma parte da pergunta, você me corrija, por favor. Ela quer saber se esse crescimento, em realidade, não altera o tipo de dados, na verdade, só o volume. Se haveria necessidade de alterar a governança. Os dados continuam os mesmos, mas aumentou o volume. Há necessidade dessa alteração da governança? Vamos lá, se aumenta o volume, pode ser que você não precise alterar a governança como um todo, mas você tenha que aumentar o nível de segurança da informação, o que impacta em governança, né? Se você não mudou o seu modelo de negócio. Agora, se altera o modelo de negócio, muito provavelmente você vai precisar de alguma alteração de mapeamento para definir finalidade, necessidade, adequação e também no modelo de governança e segurança da informação. Então, é aquela resposta típica de advogado. Depende de como mas geralmente pode ter uma alteração. Tá bom? Dando prosseguimento aqui, turma. Falando um pouco de governança e NPD, tá? Por que a gente traz esse ponto da governança? A gente traz esse ponto da governança porque, em muitos dos casos, a prática jurídica coloca na questão da implementação e conformidade como um dos requisitos, né? Que a NPD vai fiscalizar. Mas não adianta a gente fazer mapeamento, fazer o ROPA, identificar todos os atos de tratamento, depois fazer todas as políticas, elaborar procedimento, deixar uma pastinha pronta lá com o cliente, como a gente já ouviu falar mais de uma vez, se a gente não tiver destacado de uma forma simples, de fácil acesso, os elementos de governança, as evidências de governança. O que eu quero dizer, pessoal? Que eu dei treinamento, que os times foram treinados, que as pessoas estão cientes de que eu trabalhava de um jeito, agora entrou uma determinada lei, essa lei ela determina que eu altere minha forma de trabalhar, eu alterei agora para uma política que é uma política X e eu trabalho agora dessa forma. Tendo essa jornada documentada em termos de governança no artigo 50, eu consigo evitar essas sanções aqui que a NPD diz, que é a advertência, a multa simples de até 2%, a multa diária, a publicização da informação, da infração, o bloqueio ou a eliminação de dados pessoais, ou a eliminação dos dados pessoais, entre outras. Então, o que a gente precisa entender é que a governança é uma medida preventiva, mas ela também pode ser exigida pela NPD, assim como as medidas de segurança da informação. Não adianta só a gente fazer a parte jurídica. Óbvio que a parte jurídica conta, e conta muito, mas essa parte de treinamentos, mais a parte de
segurança, né, que a própria LGPD coloca de uma forma aberta, né, a gente precisa colocar na pauta, por quê? Porque isso pode ser levado em consideração, sim, pelas autoridades fiscalizadoras, ok? E aí, indo para os casos práticos, pessoal, tá? Como é que a gente fala aí de governança em privacidade, né? Do que pode depender essa governança? Essa governança, ela depende de avaliações técnicas e organizacionais, como o João perguntou aqui para a gente. A gente precisa também ter, né, disposição de recursos financeiros, porque governança, treinamentos, gamificação, tudo isso depende de dinheiro. Eu preciso adaptar essa governança à exigência do negócio. A governança dentro de um hospital é diferente de dentro da OAB São Paulo, que é diferente de dentro de uma empresa de software, que é diferente de dentro de um supermercado. Eu preciso entender quais são as adaptações tecnológicas e digitais dentro de cada modelo de negócio. Preciso entender como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, coloca como exigências mínimas de cada setor. E a gente vê que durante o ano de 2022, a NPD apresentou diversos documentos nos quais ela buscou educar o mercado, dizendo como ela entende que um determinado setor deve se comportar. Vou dar o exemplo do setor da saúde. Ela apresentou uma cartilha, entendeu? Ela apresentou a cartilha de agentes de tratamento. Esses são elementos que a gente tem que levar em consideração na hora de implementar as nossas políticas de governança, tá? E, além disso, eu também preciso entender quais são as boas práticas do mercado. Por quê? Porque se eu colocar uma política de governança e de segurança que ela é abaixo daquilo que o mercado promove, pode ser que no momento de fiscalização, o fiscalizador não entenda que você produziu uma política de governança aquém do que se esperava em comparação com o mercado. Então, entender o que o mercado está fazendo também é importante. E aí, a gente vai para algumas experiências aí, que aqui no escritório, que a gente ouviu falar aí de alguns colegas, que são muito importantes para a governança, pessoal. Um deles, tá, numa metodologia empírica, é a metodologia do cliente oculto. Da mesma forma que, né, para atendimento de saque, para atendimento de ouvidoria, né, e às vezes até mesmo para atendimento em lojas físicas, existe a prática do consumidor oculto, né? A gente pode se colocar como consumidor oculto. O DPO vai como consumidor oculto em um cliente para entender como é que esse cliente que foi supostamente treinado e já passou por um procedimento, né, de conformidade à LGPD, como está esse fluxo? Como é que está o entendimento das políticas internas? E é muito importante para saber qual é o nível de entendimento da lei, qual é o nível de entendimento dos procedimentos, se os procedimentos estão sendo seguidos. Tudo isso é muito importante e é algo simples, porque você vai sentir na prática como as coisas estão e, às vezes, a visita em loco te permite ver também como está o ambiente. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de LGPD, puxa, na mesa pode estar um login e uma senha, né, anotado em um caderno, pode estar colado na mesa ali um papelzinho, né, colado com durex. Tudo isso você vai ver e são elementos que infringem governança. Então, é importante, né, uma experiência dessa para que você veja. E teve clientes nossos de varejo onde tudo isso que eu acabei de relatar para vocês, a gente acabou, né, vendo no início da nossa jornada da conformidade. Ou seja, antes de começar, a gente foi entender como eles trabalhavam. Eles trabalhavam dessa forma, né? Muitas das vezes, a gente foi entender aquela questão de pedir o CPF. Por que se pediu o CPF? Explica a questão da LGPD, não explica. Tudo isso faz sentido porque vai servir de base para você apresentar treinamentos periódicos, né?
para que você possa testar a capacidade de respostas dos times, porque você vai saber na prática qual que é a dor deles, e até simular incidentes de segurança. Tá? Isso é muito importante, porque você pode, numa tática de cliente oculto, até simular um incidente de segurança aqui, sabendo que você visitou um determinado cliente seu, e você pode não só simular um incidente de segurança, mas você pode simular uma demanda de titular pelo artigo 18. E você vai saber se o seu cliente, né, está ciente do que é o artigo 18 da LGPD, quais são os direitos do titular, por exemplo. Tá? E aí, outro caso prático, né, que é a adaptação aos riscos das novas tecnologias, que é a adequação de ferramentas de profiling de consumidor, né? Quando tem anúncio ou concessão de crédito, né, nos quais novas ferramentas podem criar riscos específicos. E aí eu vou falar de Black Friday, pessoal. Chega aquele e-mail, né, de televisão da Copa do Mundo, 60 polegadas por R$ 1.500. E aí chega um negócio desse aí no e-mail da empresa de vocês, que é cliente de vocês, e as pessoas clicam. E isso é um phishing, né? É uma forma da qual a pessoa que está com mais intenções busca obter acesso aos dados das pessoas que, às vezes, né, buscando uma condição muito mais vantajosa, entrega esses dados, entra num site, acha que é o site oficial de uma loja, de uma Magalu, de uma Americanas, de um Submarino, e, na verdade, é um site, né, que tem um endereço diferente, e ela só depois de pagar vai ver que não é aquele site, e ela nunca mais vai ver uma TV, mas ela é, né, vítima de um golpe. Essa é uma prática que vocês podem testar dentro das empresas que vocês são clientes, né? Vocês podem, junto com o pessoal de TI de vocês, simular um e-mail desse, para ver quantas pessoas clicam, quantas pessoas vão reportar que isso pode ser um potencial phishing, para saber se as pessoas sabem o que é isso, né? Ainda mais se vocês já deram um treinamento desses, entendeu? Para testar a segurança dos periféricos dentro da empresa, porque às vezes se as pessoas utilizam periféricos, né, ou notebooks ou celulares pessoais, para saber qual que é o nível de consciência das pessoas. Tudo isso é importante. Para quê? Para que se um dia alguém for, né, apresentado ou vítima, ou estiver diante de um e-mail real de phishing, ele não só souber que é um caso desse, mas também avisar a TI que está chegando esse tipo de e-mail, que deve ser melhorada a caixa de spam, que deve ser feito um ajuste na segurança da informação, porque aí, a depender do resultado desse tipo de caso prático, você pode fazer não só um ajuste de política interna, mas você pode fazer o quê? Uma série de treinamentos sobre esse tipo de questão dentro das empresas. E isso é muito comum, viu, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de teste ou se vocês já conheceram alguém que foi atrás de uma pechincha e, na verdade, era um golpe de Black Friday. Tá? O pessoal falou de gamificação aqui, ó, João, que vocês perguntaram, tá aqui, ó. Técnicas para conscientização em LGPD, gamificação sobre privacidade e proteção de dados, tá? Tem muita coisa boa no mercado, tá? Sobre gamificação, de uma forma e de uma linguagem muito mais simples, muito direta, onde as pessoas entendem, tá? E os games, muitas vezes, eles são customizados às realidades dos órgãos e das empresas, tá? E quando você fala de gamificação, a competição gera uma interação entre colaboradores. E isso amplia a conscientização e fortalece a cultura deles nas empresas, o que é excelente. Tá bom? E isso aqui pode também servir para uma avaliação prática de Privacy by Design e Privacy by Default. Você pode criar um game, você pode criar um questionário, tá? Para que uma empresa
um órgão que estiver desenvolvendo um produto novo e eles queiram saber se eles estão indo para um caminho certo, você pode criar um joguinho ou um questionário para que eles entendam se eles estão perpassando por todos os itens da LGPD e se aquela ideia vai ter um determinado sucesso, né? Então, você adapta o PIA a um determinado questionário que isso vai garantir a governança de uma forma mais tranquila no dia a dia, tá? E aí, quando a gente prossegue aqui no Privacy by Design, Privacy by Default, pessoal, o que a gente fala de impacto de governança? A gente tem que ver sempre que, quando a gente está criando alguma coisa, ou um produto, ou um negócio, ou um serviço, às vezes eu vou ter que ajustar a política interna de acordo com a estrutura, a escala ou o volume das operações desse produto, serviço ou negócio novo. Então, muitas das vezes, o time de P&D vai ter que estar muito próximo do DPO ou do time de privacidade para fazer esses ajustes, tá? Além disso, quando eu lanço um produto ou um serviço novo, eu preciso treinar meus canais de atendimento, ou seja, todos os meus pontos de contato com os titulares precisam ser atualizados sobre esse modelo de negócio, sobre esse produto novo. Então, preciso que ter um treinamento novo para que se mantenha a relação de confiança com o titular. E, além disso, eu preciso renovar os procedimentos e fluxo de tratamento de dados para que eu tenha um roupa atualizado. Crie uma coisa nova, atualizo o roupa, tá? E, ao final, eu verifico se tem uma possível melhoria nos mecanismos de supervisão e de avaliações periódicas. Tá bom? E aí, outra forma de vocês conseguirem, né, aplicar governança é facilitando e traduzindo de uma forma simplificada o que está na lei, o que está na política, o que está no procedimento, ao máximo de colaboradores possíveis. E hoje, a gente consegue falar de acessibilidade digital aqui por meio das ferramentas de Visual Legal, né? Visual Legal tem que ser uma ferramenta para a gente garantir efetividade. Então, se eu conseguir explicar aos titulares, né, quais são os direitos deles, ou como funciona uma política de privacidade, ou um termo de uso por Visual Legal, excelente. A gente tem várias empresas que têm feito isso, tá? Isso auxilia demais e é visto com muito bons olhos pelos órgãos fiscalizadores, pelo PROCON, pela ANPD. Se eu melhoro as dimensões de grafia, se eu incluo elementos gráficos de modo a facilitar para um público de maior idade, se o meu produto ou meu serviço é voltado para o público acima de 60 anos, é óbvio que os agentes fiscalizadores vão ver, né, com uma simpatia maior se você se utiliza desses elementos. Então, tudo isso tem um impacto muito grande na governança, por quê? Porque você aumenta a relação de confiança com o titular, porque você está pensando no titular, você está pensando na outra parte. Se for o seu colaborador, você está pensando de uma forma empática no seu colaborador para que você tenha ele consciente do que ele deve fazer. Então, isso é muito importante. Então, seja por meio de cartilhas, seja por meio de treinamentos, né, de lâminas de treinamentos, seja por meio de elementos visuais em páginas de internet, tudo isso pode ser melhorado por meio de ferramentas de Visual Legal. E aí é importante dizer que Visual Legal não é desenho, precisa ter, né, uma estratégia de storytelling para que você utilize as figuras de modo a expressar aquilo de mais concreto e de mais importante que esteja dentro daquele documento. Você resuma aquilo, às vezes, por meio de figuras, para que as pessoas entendam, tá? Isso é bastante importante, ok? E bastante recomendado, tá?
E aí, o que a gente fala aqui também de caso prático, tá? Que governança, como eu falei lá naquele terceiro slide da nossa conversa, né? A governança, ela agrega valor para o negócio, tá? A depender do setor de atuação, ela não é preventiva, tá? Ela agrega valor. E eu posso citar o caso de recuperação de crédito. Quando eu tenho uma construção de uma base de dados segura, nas quais eu tenho elementos que protegem os titulares, como uma base de dados que é originada de bases públicas, nas quais são certificadas, e eu consiga fazer isso um modelo de negócio, para que eu consiga vender e proteger o crédito ou perseguir créditos, é um elemento de governança nas quais eu tenho um modelo de negócio que é seguro para o meu cliente, que é quem vai comprar esse serviço, mas também o titular do dado também não vai ter uma exposição, porque todos aqueles dados são públicos, são dados provenientes de cartórios, são dados provenientes, né, de questões que já estão publicizadas. Então, quando você tem isso, a modelagem de dados pode gerar uma expansão de atividades da empresa, tá? E aí, já encaminhando para o final da minha apresentação, pessoal, quando a gente fala de governança, fala de monitoramento, fala de prevenção a riscos, né? O que a gente tem que entender é que governança, ela é um movimento de continuidade à conformidade da LGPD. Eu inicio a conformidade, eu persigo a conformidade, mas eu nunca paro com a conformidade. A governança nada mais é do que esse ciclo sem fim de perseguição à conformidade, seja por meio de documentos ou de treinamentos, nos quais eu busco executar de várias formas as melhores práticas para que eu esteja sempre em conformidade com os ditames da lei e da segurança da informação. Então, o que isso me permite? Toda vez que eu faço governança, eu tenho uma avaliação crítica do meu negócio, não só sob o ponto de vista da proteção de dados. Às vezes eu vou ter uma avaliação crítica do meu modelo de negócio, do meu time, das minhas áreas de atuação. E isso pode me levar a executar melhorias que vão além daquelas da proteção de dados, né? É aquilo que a gente chama de governança corporativa. Se a gente aplica esses ditames de governança corporativa no dia a dia, essa renovação de ajustes passa a ser cíclica. E aí não se tem um movimento, vamos dizer assim, tão grande ou tão doloroso, tão penoso, como é o movimento de adaptação, iniciação e conformidade à LGPD, que é algo que começa do zero, tá? E é isso, pessoal. Esses são os meus pontos. Eu fico aqui à disposição. O Marcelo está perguntando se a apresentação vai ser dividida com o grupo. Eu vou mandar ela em PDF para vocês, Marcelo, tá bom? E eu fico aqui à disposição para dúvidas, sugestões, questionamentos. E muito obrigado. Obrigada, Paulo. Enquanto você estava falando, a gente teve aqui um questionamento do Jean Carlos Fernandes. Ele pergunta: a melhor prática recomenda que o DPO seja independente, mas sabemos que é a realidade de muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, o encarregado nomeado geralmente é alguém da área jurídica ou de TI. Como você vê essa prática em termos de conformidade? Vamos lá, Jean, excelente pergunta. A gente sabe que muitas das empresas não têm orçamento e não vão ter headcount para ter um DPO independente, sabe? Então, fica muito difícil a gente ter essa conformidade à lei de uma forma objetiva, vamos assim dizer, né? O que a gente recomenda é sempre que as empresas
elas buscam dar essa independência às pessoas que ali estão fazendo o papel de DPO. Cada empresa vai ter uma forma de gestão, né? Então, não tem a forma ideal. Tem que se encontrar a forma ideal dentro da realidade de cada empresa, né? Para quê? Para que a atividade do DPO seja colaborativa de modo a garantir a proteção do dado, a segurança do titular, mas também a segurança da empresa, que não seja que ele não seja, vamos dizer assim, sabotado por uma questão hierárquica. Por isso que é importante a conscientização de todo mundo, Jean. Se todo mundo dentro da empresa entender qual é a função do encarregado, né, não vai, eu acredito que não vai ter este problema, vamos assim dizer. Mas é muito importante trabalhar na conscientização, porque a gente sabe que na realidade do Brasil, de pequenas e médias empresas, nas quais o orçamento, como economia, no pós-pandemia, tem sido tão alijada, não é fácil. Então, conscientizar, conversar e, às vezes, até formar um comitê onde mais pessoas possam debater sobre esse tema e tenham força para implementar, pode ser uma excelente estratégia. Pessoal, mandei também o link da lista de presença ali no chat, o pessoal mais cedo estava perguntando. E a gente depois vai disponibilizar também a apresentação do Paulo. Pessoal, se vocês não têm uma pergunta, eu tenho. Alguém aqui já foi vítima de phishing? Alguém já quis comprar uma TV para a Copa do Mundo? Entendeu? E foi atrás de uma pechincha. Olha, todo mundo aqui é safo, hein? Fico orgulhoso dessa minha comissão. Eu já fui. Eu já fui. É fogo, viu, Angela? Isso é super comum. E é uma excelente forma de testar as pessoas, entendeu? Para saber se elas estão conscientes de práticas de segurança da informação. E é um negócio que, assim, é baratíssimo. Por quê? Porque é um e-mail simulado, né? Então, se a pessoa clicar ali e você tiver a sua TI como fazer esse rastreamento, é excelente, porque você consegue ali depois dar um treinamento básico, forte, sobre segurança da informação. Por quê? Às vezes você gasta não sei quantos mil com uma implementação, você gasta outros mil com treinamento, a sua segurança da informação gasta um montão, e aí me chega um danado do e-mail desse e pode colocar todo mundo em risco por uma coleta de dados indevida ou por um vírus que pode entrar por um dos equipamentos. Então, é muito importante, entendeu? Que quando a gente fala de governança, falar desses temas é essencial. Ainda mais quando a gente fala de golpe de Pix, né? Hoje tem tanto golpe aí no dia a dia, a gente tem que ficar muito, muito de olho. E agora golpe de Pix e junto veio a Bitcoin. Também. As carteiras de Bitcoin aí também a turma está sofrendo. Paulo, Rosália, boa noite. Boa noite. A minha mãe caiu em todos os golpes de Pix que você puder imaginar, todos de cartão. Ela já foi... E ela mora na minha frente, assim. Puxa isso vida. porque eu dei todas as dicas para ela até na véspera. Então, olha que coisa. Mas, né, ela, várias amigas dela, minha mãe está na faixa dos 80, as amigas dela estão na faixa dos 70, elas estão sendo bem perseguidas com relação a isso. Golpe de phishing, especificamente, eu acho que eu nunca caí, porque eu sempre fiquei muito preocupada no que clicar. E sempre desconfiei muito
de preços, mas já fiz compra que não recebi. Aí foi também ideia da minha mãe, mas era R$ 50, falei assim, vou arriscar e nunca recebi. Enfim, tem bastante disso, e eu tento treinar as pessoas para pensarem, e eu uso às vezes o exemplo daquele filme Oito Mulheres e um Segredo, em que o chefe da segurança do museu cai num phishing, e é assim que elas conseguem entrar. Então, falei, olha, às vezes com uma alegoria ali de um filme, consegue entender melhor do que a gente explicando como é que seja, né? E nas Black Fridays da vida, eu também já passei algumas instruções lá para o pessoal. Vamos ver se eu vou ter retorno, alguém caiu em alguma coisa. Espero que não. É isso mesmo. Paulo, tem uma pergunta do Marcelo. Você recomenda a utilização de softwares e programas para implementação da LGPD em mapeamento, principalmente? É Marcelo Gilioli. Ô, Marcelo, obrigado pela sua pergunta. Olha, se você tem recursos para isso, eu recomendo. Por quê? Porque uma vez feito o mapeamento via software, geralmente esses softwares eles te permitem o gerenciamento posterior desse mapeamento. Então, para você atualizar, fica muito mais fácil. E depois você aperta um botão, sai o relatório atualizado. Então, quando você for ter uma fiscalização, ou se você quiser apresentar isso para algum stakeholder seu, né, ou até para a diretoria, fica muito mais fácil. E aí, pegando aqueles exemplos que eu dei ali, se você cresce muito rápido e você faz isso em planilhas, né, fica muito mais custoso e trabalhoso para a pessoa. Se você tem isso num software, você tem o registro de como era, de como ficou, qual é a evolução, quem fez o login, quem imputou aquele dado. Você vai ter o histórico, que muitas das vezes você não vai ter, né, de uma maneira sem o software. Então, é algo que é muito mais organizado em termos de estrutura de dados, de mapeamento. Então, é recomendável, tá? Mas eu não vou te dizer que é essencial, tá? A gente já fez casos aqui com e sem programa, e dá certo da mesma forma. É uma questão de horas de trabalho, né? E de organização futura. É isso, Marcelo. Você está me perguntando se tem algum com bom custo-benefício. Cara, tem vários, né? Tem os líderes de mercado aí, puxa vida, tem... Cara, eu vou te falar dois aqui que são bastante conhecidos, não ganho nada com eles, tá? Então eu não tenho nenhuma ligação. Eu acho que o mais conhecido de mercado é o OneTrust, esse é mundial. Esse é o líder de setor, tá? E tem um brasileiro chamado LGPD Now, tá? Que também faz mapeamento, Marcelo. Aí tem que ver custo-benefício, mas eu tenho certeza que há outros, né, muito bons no mercado, aí vale dar uma olhadinha, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Paulo. Ana Paula, tudo bom? Sim. Não especificamente sobre governança, mas falando sobre LGPD como comissão, a gente vê muita empresa oferecendo o serviço de adequação de LGPD e falando que dá certificado, porque a gente sabe que não é uma coisa da ANPD, né? Como é que comissão, OAB, de um modo geral, se posiciona em relação a isso? É aquela história, cada um oferece o que quer. Como é que a gente pode tratar isso? Esse é um ponto polêmico, né? Porque é uma questão, Ana, que assim, a pessoa ela pode certificar o que ela quiser, né? A grande questão é como o mercado reage ao peso desse certificado, né? Porque o que eu posso te dizer? Nós estamos falando de uma lei, né? Nós não estamos falando de um procedimento, como é o caso da ISO,
que é algo que vale no mundo inteiro. E aí existe uma certificação, porque a ISO 9001 vale no Brasil, na Argentina, na Rússia, nos Estados Unidos. E aqui é uma lei, né? E a gente, aqui todo mundo já estudou, pô, a LGPD ela tem as suas diferenças da GPTR. Tá, entendeu? Vale uma certificação? Vale. Para quem? Entendeu? Agora, se a empresa faz questão de ter uma certificação, eu acredito que, assim, é uma questão de mercado, né? Hoje em dia, muita gente busca esse tipo de valorização, de reconhecimento, muita empresa também, né? E como a questão da lei ainda está em... Eu acho que ela ainda é muito incipiente, eu acho que nem mesmo a própria ANPD, que é o órgão responsável, teve alguma manifestação sobre o caso, fica até muito difícil para nós aqui como OAB, como comissão, tomar um posicionamento, porque não nos compete fazer a fiscalização, né? Nos compete proteger a nossa classe. Agora, dizer que um certificado é bom ou não é, ou que uma empresa que está certificando é boa ou não nos compete. Eu acho que quem vai dizer isso sempre é o mercado, né? Se foi bem feito, se a empresa está de acordo com a lei, eu acho que o tempo vai dizer, dentro de tudo isso que eu falei sobre governança, sobre preocupação com o titular, esses pontos. Mas hoje, né, é uma questão mercadológica, porque a lei não tem uma palavra sobre certificação, né? Então, não há necessidade. Oi, Paulo, é a Adriana. Oi, Adriana. Deixa eu aparecer. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Não sei se é muito boba, mas eu já fiz implantação de projeto em empresas menores. Então, por exemplo, fiz uma contabilidade, aí o treinamento é o mesmo para todo mundo, porque aquilo ali todo mundo faz a mesma coisa. Agora, eu estou trabalhando num terceiro setor, numa instituição que dá treinamento, que administra creche, também tem projetos culturais. Então, assim, eu faço um mapa e um projeto para cada, uma implantação para cada projeto, ok? Só que os públicos são muito diferentes. Então, por exemplo, eu faço treinamento do pessoal da sede, aquela coisa técnica, o que é dado, o que não é, essas coisas. Agora, para o professor, eu não vou fazer um treinamento desse. Quer dizer, eu não sei nem se eu estou errada nisso, mas para o professor, eu faço um treinamento sobre redes sociais, que ele não pode publicar fotos da criança, que ele não pode falar o dado da criança. Mas não vou ficar lá, o professor não vai ter paciência de eu ficar falando, dado é isso, o artigo tal. Então, eu queria saber se eu estou no caminho certo, assim, de fazer um treinamento direcionado, não necessariamente com todas aquelas coisas que a lei... Porque eu acho que é até improdutivo você chegar lá para o professor de arte e começar a falar de lei. O cara não vai entender nada, entendeu? Então, meio que faça a língua dele. Olha, criança, dado sensível, isso tudo bem, né? Você não pode pôr foto dela, aquelas coisas, mas não... Então, não sei se eu... E assim, outra coisa, tem um padrão de repetição do treinamento, ou aquela coisa de 6 meses, cada 6 meses está bom? Ou depende do perfil da empresa e tal? Excelentes perguntas, Adriana, mas eu acho que você está no caminho certo, viu? E eu acho que você está de parabéns, porque, para mim, eu acho que a gente sempre tem que pensar na palestra pensando no público. Então, não adianta mesmo ficar falando com o professor o que é princípios da boa-fé, entendeu? Da proteção de dados. É mais fácil você ir para a parte prática, porque você mitiga mais riscos. Vai ser muito mais efetivo, entendeu? Então, gosto muito da sua metodologia. E é assim que a gente faz aqui no escritório. Quando a gente vai fazer um projeto desse, a gente busca entender com os nossos clientes qual é o público, para a gente exatamente explicar, entendeu? O que a gente quer, aonde a gente quer chegar com a nossa mensagem, tá?
Então, é muito importante. E você colocou também um outro ponto, que é o seguinte. Vocês estão me escutando, pessoal? Está tudo certinho? Perfeito. Tudo ótimo. Um outro ponto bastante importante, pessoal, é entender que para cada projeto vai ter um mapeamento e vai ter uma, vamos dizer assim, uma rota de implementação. Por mais que a gente queira massificar ou padronizar, cada instituição é de um jeito. A gente vai precisar entender isso. A gente pode até estimar quantas horas a gente vai gastar, o que a gente vai fazer, como é o nosso passo a passo, mas como vai se dar no dia a dia, vai ser da instituição. E aí a gente vai ter os nossos percalços ali, os nossos desafios. Então, Adriana, é bem nessa toada que você colocou aí, viu? Não tem muito segredo, não. Óbvio que às vezes você vai ter alguns padrões de documentos, padrões de informação, mas principalmente no dia a dia com o público, eu acho que tem que entender muito quem é o público, para que você seja bastante assertivo. Obrigada. Nada, que isso. Paulo, tem mais uma pergunta do Marcelo Ferraz, de São Paulo. São Paulo, perdão. Como você analisa as soluções de inteligência artificial que empregam reconhecimento facial? Quais medidas de governança são recomendáveis para demonstrar que o algoritmo não pratica ações discriminatórias? Marcelo, essa pergunta é quase de $1 milhão, viu? Excelente pergunta. Olha, as soluções de inteligência artificial que empregam reconhecimento facial, elas estão aí, né? Desde do nosso smartphone, que desbloqueia a tela com reconhecimento facial, né? O ideal é que a gente busque entender. Alguém colocou aqui, o Mário colocou a questão do código-fonte, né? A gente precisa entender o que eles colocaram ali como solução de governança na política, nos termos de uso, para que a gente, como titular, saiba qual é o nível de uso dessa inteligência artificial, né? A gente já teve vários casos de aplicativos que faziam um mau uso, né, da inteligência artificial voltada para o reconhecimento facial. Aqueles aplicativos que simulavam a gente mais velho, né? Eles coletavam dados para fins que não eram descritos e mandavam isso para outros locais. Então, se a gente verificar e buscar entender na documentação qual é o tripé dos princípios básicos, né? Dos 10 princípios, eu sempre falo 3 ali. Se você entender o tripé de finalidade, adequação e necessidade dos dados para essa inteligência artificial te entregar, né, mediante tratamento dos seus dados pessoais, o que ela diz, o que ela faz, você vai ter uma certa transparência. Se você não tiver essa transparência, a própria LGPD diz que, para os casos de decisões baseadas, né, em decisões automatizadas, você vai poder ter o direito à explicação. Não é o caso do reconhecimento facial, mas você vai precisar entender como é esse tratamento. E aí caberá à empresa que faz esse tratamento explicar termos de uso, política de privacidade, modelo de negócio, como é feito esse reconhecimento. Óbvio que eles nunca vão chegar no modelo ou no segredo de negócio, né? Esse é muito difícil, mas é dar uma olhada nesses pontos, né? E aí, indo mais para inteligência artificial, aí tem toda uma questão de ética, que a própria Cláudia está falando aqui, ó, que uma das sugestões é verificar se a empresa responsável tem um comitê de ética no desenvolvimento da inteligência artificial. Aí é uma outra forma. E a política de transparência algorítmica também pode ser uma boa prática. A própria Lorena está dizendo isso aqui.
Alguém mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, se não tivermos mais dúvidas, vamos encerrar nossa sessão de hoje. De agradecer ao Paulo pela excelente palestra e por todas essas dúvidas aí respondidas. E agradecer também a presença de todos vocês e desejar uma boa noite e uma boa semana para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa Obrigado, noite. gente. Uma boa noite, viu? Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite.